Quero que você se concentre aqui para relacionamentos saudáveis, né? O que você precisa fazer para ter relacionamentos saudáveis, né? Aqui também vai mostrar o que você está fazendo para não ter o relacionamento saudável que você deseja. Aqui serve tanto para quem está solteiro, né, solteira e está vivendo situações cíclicas de relacionamentos não muito legais, né, pessoas. Aqui é para quem quer um relacionamento mais sério, mais saudável, né, ou para quem já está numa relação, tá? Como você pode melhorar esta relação? Então eu vou fazer uma leitura geral, você adapta a sua situação, né? Eu peço que você foque qual dessas alianças estão chamando mais atenção, né? Eu tenho aqui a aliança da Santa Saracali, a aliança do Legramonte, que é a mãozinha, né? A aliança da vovó cigana e a aliança do colibri azul. Vou começar pelo Legramonte. Que eu possa ser canal de comunicação com o eu superior para a pessoa que escolheu, para as pessoas que escolheram este montinho do Legramonte, como elas podem fazer para ter relacionamentos mais saudáveis. Aqui são relacionamentos afetivos, tá? Que eu tô focando. Aqui pode ser pessoas que estão tendo relacionamentos mais leves, nada sério, mais escorregadios. Eu tenho peixes aqui na ponta, os pássaros falando dessa leveza, tá? E aqui, o que tá falando para levar mais leveza para os relacionamentos, né? Se você quer ter um relacionamento mais sério, pode trazer essa leveza para dentro da relação. Precisa ter mais leveza, agora tá ficando cada vez mais claro. Tanto quem é homem quanto quem é mulher, porque aqui saiu os dois. Foi bem interessante, né? Elas saíram bem projetados aqui, né? Claro que, mas eu sou homossexual, não tem problema, tá? Também funciona da mesma forma. Então, aqui fala dessa comunicação mais fluida. Então, você precisa saber se comunicar de forma fluida e leve. Eu tenho 3 cartas, né, tirando essas 2 pessoas, que são cartas pessoais, eu tenho 3 cartas de leveza, né, falando de comunicação leve e fluida, tá bom? Então, precisa ter, a comunicação precisa ser mais leve e fluida. Sabe por quê? Existe muito ciúmes, muita opressão. Isso tudo, ó, você vê, o caixão quer matar tudo que tá aqui. Então, talvez você queira controlar muito a situação, controlar muito o outro, ou tem muitos ciúmes, ou quer controlar, né? Na verdade, quem tem muitos ciúmes é porque quer controlar, né? Então, precisa deixar um pouquinho mais leve, mais fluido, tá? Você tá muito querendo mandar, né? Então, mata isso e traz leveza para a situação, tá? Talvez a comunicação seja muito impositiva, né? O urso, ele bota muita... O urso, ele é ótimo para a questão do trabalho, mas para a questão de relacionamento, né? Porque o urso, ele traz muita autoridade. Isso. E aí, você tenta resolver as coisas dessa forma. E aqui tá falando, conversa com mais leveza, mais suavidade, entendeu? Tem muita proteção, né? É um relacionamento que você pode entrar em uma proteção, mas não pode ser exagerada, tá? Então aqui o caixão tá pedindo para você matar tudo isso aqui, ó. Essa comunicação muito ostensiva, essa questão de controlar muito o outro, de ter muitos ciúmes, tem que acabar, tá? E trazer comunicação mais leve. Aqui fala muito da comunicação mais leve, comunicar o que você sente, né? De forma leve, né? Ter bastante conversa, tá? Precisa conversar bastante com essa pessoa para vocês criarem um vínculo maior. Sabia que os vínculos, para fortalecer uma relação, um relacionamento, ele tem que ter muita conversa. Mais do que a sexualidade, né? O sexo é importante, mas a conversa tem que estar muito bem alinhada, objetivos parecidos, tá? Então a solução é essa, né? De você, né, deixar esse urso lá hibernar um pouquinho, que ele tá mandando muito, tá? Então aí você tá muito mandão, hein? Então vamos trazer mais leveza aí pra gente ter uma relação mais saudável, né?
Vou escolher aqui, Santa Sara Kali, quem escolheu essa aliancinha aqui. Que eu possa trazer uma comunicação clara, focada e objetiva aqui. Gente, eu tive que dar uma pausa no vídeo porque eu tive que esvaziar a memória da câmera, tá? Mas eu vou continuar da onde eu comecei. Bom, aqui, vamos ver quem escolheu a Santa Sara Kali, eu já tinha distribuído. Outra situação de posse, de ciúme, né? Eu tenho o urso aqui e o chicote, e aqui nós temos discussões, né? Talvez você seja muito controlador, muito ciumento e vai para discussão, discute feio aqui, ó. Eu tenho comunicação aqui, discórdias, brigas, tá? Então, e depois fica tudo bem. Briga e fica tudo bem, briga, fica tudo bem. O que que acontece? Vai começar com uma hora, vai desgastar a relação, tá bom? Então você precisa trazer mais leveza para esse urso aqui, tá? Outra situação aqui, a pessoa não tem que trazer leveza para essa relação, tá? Talvez ela se sinta um pouco oprimida, tá? Também uma outra possibilidade aqui marcada, tá? A pessoa é muito boazinha, tá? Presta atenção aí. Então, talvez colocar limites, talvez não, né? Deve-se colocar limites. Então, tem uma situação de pessoas que são muito ciumentas, que são muito controladoras, mandonas na relação e precisa trazer leveza. E as discussões são muito ferrenhas e depois fica tudo bem, depois discute, depois pede desculpas e isso vai desgastando a relação. Uma outra possibilidade é a pessoa não colocar limites e se sentir oprimida. É como se esse urso fosse em cima dela, esse chicote açoitando a relação. Tá? Duas possibilidades. Então, se você é aquela pessoa que é oprimida pelo outro, tem que cortar isso. Aí você tem que colocar o urso aí de pé e colocar limites, estralar o chicote. Eu falo, olha, aqui é limite, me respeita, tá bom? Aí você vê qual é a sua situação. Tem situações aqui, vamos ver. Aqui tem uma situação específica, né, de uma pessoa que está indecisa nessa relação, ou ela ela não entra de cabeça nas relações, né? Ela fica com um pé aqui e outro lá, né? Talvez ela fica remoendo muito o passado, muita negatividade. Uma pessoa que desconfia. Aqui vem muito forte desconfiança da fidelidade do outro, tá? Porque eu tenho os ratos aqui com o cão, que fala de fidelidade, uma pessoa que aí desconfia. E tem uma outra possibilidade, acho que é a minoria, né? De pessoas que não conseguem ser fiéis, não conseguem ter fidelidade, tá? Eu vejo por essa linha aqui, tá? Pessoas que não suportam e por acaso elas acabam atraindo pessoas mandonas, ciumentas. Se esse é o seu caso, você precisa ver aí outras opções de relacionamento. Se você é uma pessoa que não consegue ficar com uma pessoa por vez, e o que acontece? Você acaba atraindo pessoas muito ciumentas, né? Porque os opostos se atraem nesse sentido, né? De uma forma negativa. Você precisa ver se há a possibilidade, de repente, de você só entrar em relacionamentos poligâmicos, tá? Talvez você não seja monogâmico, você é uma pessoa que precisa ter mais de um relacionamento, né? Eu tenho essas duas cartas espelhadas aqui, tá? Essa é uma outra possibilidade. Veja aí qual dessas situações se encaixa para você, né? Você é poligâmico, não consegue ser leal, fiel, né? Leal é outra coisa, tá? Você pode ser leal aos seus princípios, mas não consegue ser fiel a um relacionamento, tá? Desculpa, eu vou até me corrigir, tá? Não tem problema de você ser poligâmico. O problema é você entrar em relações monogâmicas, sendo que você não consegue ficar com uma pessoa por vez. E aí é a questão de você se assumir e falar, olha, eu vou só entrar e ser honesto, tá? Porque com certeza você vai parar de atrair pessoas ciumentas para você, né? Pessoas que te podam, e você vai atrair pessoas iguais. Só que assim, uma vez que você abre a relação de um lado, você abre a relação do outro. Aí você também tem que permitir que o outro também tenha os seus relacionamentos abertos, tá? E aí você precisa se conhecer. Outra possibilidade são pessoas ciumentas, que precisam aí controlar os seus ciúmes, né? Pessoas que não conseguem confiar, tá? E precisam ver aí outros caminhos, né? Olhar para si, ver essa insegurança toda, medo de ser largada pela pessoa. E tem outras pessoas que são muito passivas e deixam que o outro açoite ela, tá? Então nós temos essas possibilidades.
né? São coisas aí que você precisa trabalhar para você ter um relacionamento saudável, tá? Ver qual relacionamento você se encaixa. Eu vou aqui para o colibri azul, para quem escolheu essa aliancinha aqui, tá? Que eu possa ser um canal aqui de luz, de interpretação direta para aquelas pessoas que escolheram o monte do colibri azul, como elas podem ter relacionamentos mais saudáveis. Lá. Cortar o passado, né? Talvez a pessoa ainda esteja pensando no ex, tá? Aqui temos uma dessas situações, tá? Então aqui, ó, foi se pedindo para cortar esse passado, o ex, né? Enterra esse relacionamento, a pessoa fica, será que ele vai voltar? Esquece, tá? Senão você não fica nem nessa relação, nem na próxima, e nem tá na outra. Você não tá em nenhum lugar, né? Então aqui esquece o ex, esquece situações passadas, tá? Aqui novos caminhos para que você possa viver um relacionamento tranquilo, tá? Que é muito nítido. Que mais? Precisa aprender a confiar um pouco mais nas relações, tá? Se entregar mais nesses relacionamentos, tá? Aqui são pessoas que, para terem relacionamentos mais saudáveis, elas precisam ter amigos, tá? Pode ser pessoas que se isolem um pouco. Então aqui, permita ter amigos, ter o seu momento de ter seus amigos, não deixa os seus amigos porque você está numa relação não, tá? Tem aqui, faça essa abertura aqui, porque aí você vai ter relacionamentos saudáveis, porque você vai ter os seus amigos, você vai ter outras fatias da pizza, é como se fosse uma pizza, né? A relação afetiva não é a pizza toda, ela é uma fatia da pizza, a pizza da vida. Então você tem a fatia do trabalho, a fatia dos seus projetos, sonhos, a fatia da sua família, a fatia da sua espiritualidade, a fatia dos seus amigos e a fatia do seu relacionamento. Tá? Aí você precisa aí se abrir. Então temos algumas possibilidades, pessoas que precisam esquecer o ex para poder caminhar, até gente que está no relacionamento ainda fica focada aí em coisas do passado, tá? Esquece, você tá nessa relação, fica nessa relação. E se você quer se abrir para o novo, ter um namorado, um relacionamento, um príncipe encantado, como diz aqui, né? Você precisa, né, emancipar disso, porque senão o universo não vai entender que você quer um relacionamento novo. Tá? Esse negócio, eu vou... Porque assim, você espera ter um relacionamento para poder esquecer o ex, para curar o amor antigo. Só que não vai acontecer, porque mesmo que vier essa pessoa, você não vai estar inteira para ela. Você vai estar sempre projetando o ex-namorado nessa nova pessoa que está para vir. Isso é complicado e o outro percebe, né? Então aqui sendo reativa com as gentilezas do outro, aqui também tem uma outra situação, pessoas que não aceitam. Aqui pode ser pessoas também que precisam aceitar mais o carinho do outro, tá? Então veja se não é o seu caso, aqui são poucos os casos, tá? E pessoas que precisam se abrir para a relação, para ter ter um relacionamento mais saudável aqui também, tá? Enfim, basicamente são essas situações, pessoas que precisam largar o ex, deixar o ex embora, pessoas que precisam se abrir para o amor e pessoas que precisam aí ter amigos, tá? Por incrível que pareça, às vezes você fica muito namorada e tem que ter amigos, tem que ter momentos para você ter, né, se expandir aqui, ter outras coisas, focar em outras coisas, tá? Talvez esteja muito focada, ter outras alternativas. Você vê que o caminho ele abre um pouquinho, né? Vamos focar em outras coisas, né? É bom namorar, mas tem outras fatias da vida, tá bom? E aí você vai ter um relacionamento saudável, porque você vai equilibrar as coisas na sua vida. Vamos passar para a próxima. Para quem escolheu o da vovó cigana, essa aliança aqui, tá? Que eu possa... Jesus! Nossa! Que eu possa ser canal aqui para trazer uma mensagem clara e assertiva para quem escolheu o deck, o montinho da vovó cigana, de como essa pessoa pode ter uma relação mais saudável, um relacionamento afetivo mais saudável.
Alguns casos não exponha tanto a sua relação para os grupos. Aqui, Jardim fala de grupos de pessoas, pode ser grupo de amigos, né? E aqui comunicação, e a foice está pedindo para cortar tudo isso. Talvez você esteja falando muito, comunicando muita da sua intimidade efetiva para as outras pessoas, tá? Tanto da sua relação atual, né, quanto das relações passadas. Você fica remoendo, às vezes você vai sair com uma pessoa nova e fica falando do ex-namorado, das suas relações, coisas muito íntimas suas. Corta isso, tá? Isso não vai trazer, reserva um pouco, algumas coisas tem que ficar só com você mesmo, tá? Isso vai trazer relações mais saudáveis, você se preservar nesse tempo, né? Aqui fala de você perdoar, tá? Notícias de perdão, eu poderia dizer perdoar algumas coisas do passado, situações, mágoas, tá? Tristezas, não se permite ficar ali, tá? Evitar comunicações para ferir. Aqui tem casos de pessoas que têm fala muito agressiva, né? Tem uma fala muito agressiva, pessoas que expõem o outro, né? Brigas, discussões em público, tá? Precisa parar com isso. Fazer chantagem emocional também tem que parar, que também temos chantagem emocional. E para algumas situações, tem pessoas que precisam, para ter relacionamento saudável, precisam parar, por exemplo, tá numa relação, só que fica galanteando outras pessoas, paquerando. Mesmo que não, aqui não tem traição, mas é mais para ficar paquerando, não sei, para se sentir mais... para autoestima, tal, para com isso, porque vai chegar uma hora que alguém vai interpretar errado, tá? Algumas situações. Deixa eu ver se tem outras situações aqui que podem ser vistas. Tem pessoas que não estão se permitindo o relacionamento acontecer, né? A pessoa tá vindo para a vida dela, ela corta, depois fica, e aí fica sofrendo, né? Ela se auto-sabota. Aí você precisa ver esse medo de intimidade, né, que tem, né, alguma coisa aqui que você precisa olhar nessa cruz aí, nessa passagem, tá? Tem pessoas que também precisam parar de se relacionar com gente comprometida, tá? Que também nós temos aqui, tá? Aqui a cegonha, ela traz situações cíclicas, então se você se relaciona com pessoas comprometidas ou que de alguma forma não tem como assumir um relacionamento com você, porque isso está te prejudicando, não está te trazendo uma relação saudável, né? Então aí veja aí os seus padrões de relacionamento, tá certo? Veja qual dessas situações se encaixa e vê se você trouxe, olhando as cartas, te traz mais insights aí para sua situação específica. Eu espero ter te ajudado, a gente se vê mais pra frente. Tchau, tchau!